Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não importa o horário que você vai assistir este vídeo, eu gostaria que você pudesse compartilhar, curtir, acionar o sininho de notificação e acompanhar este assunto importante no meu canal no YouTube, tá? Muito obrigado por sua presença. Eu irei falar de um caso que envolve a minha falecida filha, tá? Peço que assista um vídeo porque este assunto será desenvolvido em seu decorrer, porque é um assunto delicado. E antes de mais nada, queria agradecer a todos e todas que na época prestaram sua solidariedade, me deram o seu ombro amigo quando eu mais precisei. Quero desde já dizer que me alegro por todas as experiências que serão contadas aqui. Não digo da morte da minha filha, mas das experiências positivas e negativas com outros seres humanos e como isso me tornou uma pessoa super, gente, super melhor. Tudo contribui de fato para o proveito daqueles que amam ao Senhor. Hoje, mais maduro, me sinto tranquilo para tratar de um assunto muito caro e peculiar para mim, tá? Conheci, posso te afirmar, a bondade e a maldade humana bem de perto. E eu quero vos dizer aqui, por favor, este vídeo não é um desabafo. Se eu quisesse fazer isso, teria feito há mais de 15 anos atrás. Então, não faz sentido algum ser um desabafo em rede social principalmente, ou falar de alguém. Apenas eu quero dividir experiências que eu acredito que poderá, quem sabe, enriquecer sua vida ou a vida de alguém. Não acusarei pessoas, não apontarei nomes, irei expor, 20% dessas experiências, visando sempre ajudar, quem sabe, alguém que esteja vivenciando algo semelhante e não saiba como sair desse problema. Aliás, aconselho que diante de alguns sinais, saia para o seu bem, saia de onde você está. Eu não vou me aprofundar muito porque isso demandaria colocar muita gente, mas muita gente mesmo. Isso faria com que eu fizesse as mesmas coisas que fizeram comigo. Faria eu com eles também. Se apontasse nomes aqui, poderia também levar um processo. Essa pessoa não sou eu. Falo com tranquilidade porque na época eu poderia ter processado também uma galera aí, mas não fiz. Por que eu não fiz? Eu não sei, gente, até hoje. Ou não sei. Brincadeira, sei. Sim. Eu esperava em Deus, mas depois Deus me mostrou algo diferente. Daí eu aprendi que em alguns casos você deve processar pessoas. Hoje eu não pensaria duas vezes se passasse por essa experiência de novo. Eu pensei muito porque eu teria receio de revelar algumas dessas situações. Por isso eu pensei muito em gravar este vídeo. Por quê? Não faz sentido eu me calar, sentido algum, né? Quase 2 décadas. Primeiro de tudo, aprenda isso e não esqueça. Pessoas ruins, maquiavélicas, algumas delas se darão bem sim na vida e morrerão de boa, tá, gente? O que vai acontecer depois disso, de sua morte, é com Deus e não comigo, tá? Mas tem gente ruim que vai se dar bem a vida toda. Nem sempre a casa vai cair como as pessoas acreditam. Boa parte dessas pessoas irão enganar outras centenas de milhares de pessoas para o resto da vida. Existe uma crença que a pessoa mal sempre se rebenta no final da história, né? Como se fosse no filme. Mas não é bem assim na vida real. Qual seria a minha ou a sua função? Convencer pessoas do contrário? Não. Não. Isso não funciona.
para quem ficou preso no tempo, em um looping negativo, na verdade, negativo, para o resto da vida. Quem está preso nesse looping, não adianta que nem a verdade vai conseguir enxergar. Há pessoas que acreditam cegamente em lideranças ou pseudo-lideranças. Isso é algo, na minha opinião, surreal, porque o que o dito cujo falar é verdade absoluta. E eu vejo isso como perigoso. E eu tenho experiências com isso e vi como a coisa funciona e é aterrador, gente. O poder de influência é assustador. Não estou aqui dizendo que você não possa admirar alguém ou seguir o exemplo de vida de alguém, mas deixar de questionar absurdos, gente, é alienador e até triste ver pessoas nesse nível de alienação. Ou seja, dizer o que precisa ser dito, doa quem doer, isso pode ajudar, quem sabe, alguém. E como ajuda, gente? Se eu tivesse alguém para dizer isso para mim. Gente, eu não sou vítima de nada, porque nesse processo eu também cometi equívocos, erros, também errei. Mas hoje vejo o quanto Deus me fez evoluir de lá para cá, enquanto outros estão no mesmo lugar há 20 anos. Eu sinto de verdade por essas pessoas presas no tempo de suas mentes limitadas. Conheço várias delas, tá? Mas gostaria de falar especificamente agora de uma que foi meu colega. Eu não falo que é irmão, eu digo que é colega. Tive experiências com ele no passado, mas infelizmente ele ainda permanece no mesmo lugar de 20 anos atrás. E quando eu dei a ele a oportunidade de conviver comigo novamente, ele fez o que já havia feito antes. Isso não tem muito tempo não, tá? Cara, me senti o maior otário em deixar aquele indivíduo entrar em minha vida novamente. Meu Deus do céu. Mas faz parte. Por isso, eu te aconselho, nós precisamos respeitar os ciclos de nossas vidas. Se você não respeita os ciclos, a possibilidade de você tomar na cara de novo é de quase 100%. Mesmo lugar que eu disse de 20 anos atrás, leia-se, a forma de ver a vida daquele indivíduo e do próprio Deus que ele professa, não mudou nada ou absolutamente quase nada. É um tipo de assunto que é muito caro para que eu possa falar. De assuntos caros sempre gera consequências. Mas não me importo com isso, gente. Por quê? Porque eu sei que faz parte, tá? E posso ajudar alguém. Estou falando por aqui hoje com vocês com pelos brancos aqui, ó, na barba, no rosto, na condição de avô, quero dizer, eu sou avô. Mesmo não sendo um psicólogo ou um psiquiatra, eu consigo ler facilmente, com uma troca de conversa, se a pessoa não gosta dela mesma ou se é uma pessoa feliz. Sério mesmo, gente. Sem que essa pessoa precise falar muito, externar tanto da vida dela, tá? Até seu gestual corporal eu consigo ler o que pode vir dali. O tempo nos ensina isso. Isso eu conversando, hein? Agora, quando os sentimentos dessas pessoas são externados no nível que eu falarei aqui, a coisa passa de ódio profundo por si mesmo, porque o ódio nunca é contra o outro, gente, é contra si mesmo. Não é um assunto de vitimismo, mas de desejo de dividir com vocês os fatos que outrora eu vivi. Mas o curioso é que a pessoa que se odeia, ela não sabe que... Não sabe, né? Então este vídeo vai para a reflexão de alguém. Eu acredito, quem sabe isso ajude ou faça as pessoas sentirem mais ódio de mim. Opa.
de mim não, delas mesmas, no caso, porque as pessoas se odeiam, eu não odeio os outros, tá? Depois do que vocês irão ouvir, talvez alguém vai se perguntar, poxa, Adriano, como você pode estar nesse meio ainda? Na verdade, galera, quem está me ouvindo aí, não estou com eles. Eu vou contar isso no final do vídeo. No final vocês vão ficar sabendo. Eu fiz uma busca interior por esses dias, pois eu havia gravado um vídeo e falava dos agentes do inferno, da Inquisição da Igreja Católica. Apontei que nos dias de hoje também há agentes do inferno nas igrejas ditas protestantes. Daí eu quis ser sincero, daí eu busquei numa análise sincera diante dos olhos de Deus, onde eu, em algum momento assim, ainda que não como regra de vida, que eu não gosto de prejudicar ninguém, mas se eu havia sido um agente do inferno na vida de alguém, eu sei lá, de mais de uma pessoa, eu achei uma situação. Mas depois pensei, cara, isso passou. Eu era um jovem, nunca fui assim, não sou assim. Logo, bola pra frente, porque aquilo também não me afeta nem um pouco nos dias de hoje, porque faz parte da vida, da nossa trajetória. As pessoas preferem esconder suas mazelas do que fazer críticas construtivas que ajude a realidade da vida de dezenas de pessoas e busque a melhora da vida e o esclarecimento da vida dessas outras pessoas. Gostaria de verdade que você ficasse e ouvisse porque o meu objetivo é ajudar, gente, a trazer luz à sua mente maravilhosa. Por isso conto casos e não cito nomes, fora a política, que é uma outra esfera. A gente não apenas cita como deve fazer críticas com pautas racionais visando um país melhor no caso da política, mas atacar imagens de pessoas, de seu convívio, nem pela internet e nem entre quatro paredes, isso é mau caratismo da pior espécie. E como tem gente assim, gente, desculpa a redundância, espalhadas por aí e ao seu redor, ali perto de você, cuidado. Muitos têm esse costume por dopamina, vício ou mau caratismo, como disse acima mesmo. Dentre centenas de defeitos e erros que eu tenho, desse certamente eu não morrerei. Não ataco a honra de conhecidos, principalmente se for uma verdade que possa prejudicar mais ainda a sua vida, família ou imagem. Olha que eu sei muitas coisas de muita gente, mas nem para minha esposa, gente, eu conto, para não expor as pessoas. Posto isso, né, vou introduzir o assunto aqui agora. Um dia desses eu trouxe uma comovente história de um amigo objetivando ajudar, sempre objetivando, gente, é sempre meu objetivo, né? Ajudar outras pessoas que pudessem estar em caso semelhante ao dele. Neste mês de setembro, estamos no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, de prevenção, né, ao suicídio. Muitas pessoas cometem suicídio. Relatei a sua história aqui, falando que a sua esposa havia falecido e que ele, neste exato momento que falo com vocês, está sozinho com os seus 3 filhos, dos quais 2 adolescentes tentaram suicídio. Eu contei, quem quiser, é só ir lá no canal e dar uma olhadinha lá, com carinho lá. Além disso, eu acrescento para vocês o relato dele de um convite que ele com a sua família, olha só que loucura, receberam para se retirarem de uma determinada igreja na época da última eleição para a presidência da República. Olha só. Isso, na verdade, inclusive isso foi um fato ocorrido em muitas denominações espalhadas pelo país. Se não houvesse apoio ao candidato à presidência que aquela igreja ou pastor apoiasse,
você era convidado a ir embora, ou, em alguns casos, ficava escanteado assim para o lado, e os irmãos passavam a te olhar com profunda desconfiança e desprezo. Sabe por quê do convite para se retirar, no caso desse meu amigo? Porque ele e outras pessoas não se curvaram à vontade de algumas lideranças de determinadas igrejas por conta de eleição. É nessas lideranças infernais que desejo concentrar parte do raciocínio que eu estou tentando aqui desenvolver. Mas voltando ao meu amigo, a situação do convite, tá, de retirada se deu por ele não concordar com todo o envolvimento, assim como eu, que ocorreu de pessoas ditas cristãs com a política, tirando Jesus do centro e colocando ali o homem. Eu também me posicionei na época e sou mal visto por isso até hoje. Algumas pessoas me evitam. Aleluia, glória a Deus. Agradeço por isso. Só tenho um conselho, tá, para vocês. Cuidado com suas emoções e células. Elas reagem a cada sentimento nosso, segundo a ciência. Não sou o Adriano que está falando. Isso é comprovado, tá, gente? As células têm antenas que ficam assim, antenas receptoras ligadas às emoções, segundo o cientista Bruce Lipton, em seu livro A Biologia da Crença. Mas, por mim, está tudo bem, eu não esquento a cabeça com isso. Mas esse meu amigo fez o que foi correto, se retirou e foi cuidar dos seus filhos e de sua sanidade mental, que já não estava boa na situação, na época, na situação de sua esposa. Gente, assuntos, como eu havia dito acima, ou temas que são delicados e caros para quem comunica, como no meu caso. Muitos se esquivam, evitam para não desagradar outras pessoas, seja numa conversa particular ou numa reunião. As pessoas simplesmente não querem se expor. Assuntos caros são aqueles que certamente vão gerar consequências em seus relacionamentos. A gente que vai te odiar, parar de falar com você e tantas outras coisas que a gente vê por aí. Hoje eu entendo, sem vaidade alguma, tá, pessoal? Sem vaidade, aleluia. Se estão fazendo isso com você, porque este não é mais o seu lugar e você está sendo movido por Deus para além das visões rasas, ou seja, você está alguns degraus acima e a linguagem sua não é mais a mesma daquele povo que você um dia conviveu. Por isso ciclos precisam ser respeitados. Mas eu já superei isso faz décadas, porque aprendi a ler quando as pessoas não se amam. E quando elas não se amam, não há como amar outras pessoas. Logo, eu compreendo sua limitação, o momento limitante de muitos indivíduos e evito debates e conflitos por saber que sua mente está programada para agir daquele jeito. Preste atenção nessa palavra programada, é um programa mesmo, igual ao computador. Igual aquele filme, para quem é antigo, aí, Programado para Matar. Os mais jovens não irão lembrar, mas este filme existe, tá? Faça uma pesquisa depois aí que vocês vão saber. Isso faz parte, é uma característica de evitar se expor muito brasileira. É algo cultural da nossa parte, evitar se expor com as coisas mais simples do dia a dia, por exemplo. Mas, na verdade, o que há por trás disso é receio de não ser aceito e medo de perder oportunidades em seu ambiente e comunidade. Então, as pessoas ficam em silêncio, elas enxergam as coisas, ficam em silêncio, vão ficar quietinhos, se acovardam. Se você tem problema de aceitação, procure um psicólogo e cuide disso, porque isso é o que mais acontece. E, sinceramente, passei por isso faz décadas,
como leigo, não assisto lógica nisso, mas respeito a dor dos outros, porque foi a minha dor um dia, mas hoje eu, nossa, uma coisa para mim foi como eu sofri por isso. Ou seja, ninguém fala a verdade que precisa ser dita por medo de desagradar e ficar mal visto com os outros. Eu, por algum motivo, como já disse acima, há décadas me desprendi desse comportamento limitante, muito de característica, como já havia dito também, brasileira, em sua maioria. Perdi o receio ou o medo de desagradar, porque tenho consciência pessoal, que falo com autonomia, porque não trata-se de mera opinião minha, da minha cabeça, da minha parte, mas de fatos que falam da história, né? Da humanidade, da história da humanidade, da ciência, e além disso, o nosso interior, quero dizer, nossa realidade. Isso pode ter consequências? Sim, sim. Haverá gente que não vai gostar. Então é óbvio que haverá consequências. Mas isso não pode te paralisar. Mas isso não é um problema meu. Não deveria também ser um problema seu. O problema sempre é delas, das outras pessoas que não gostam. A própria história mostra que todos que tiveram posicionamento em assuntos delicados foram apedrejados, presos e mortos. Isso faz parte. Nunca esqueçam, tá? Uma história de Estevão, né? Falando a verdade, ou melhor, Estevão, na verdade, ele falava não sobre a verdade, mas da verdade. E qual foi o final dele? O apedrejamento de Estevão. Quando ele falava a verdade, gente, pessoas furiosas rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos assim para os céus, né? E viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, olha que lindo, gente, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, aleluia. Olha, meu Deus, eu me emocionei, olhe sempre para o céu, sempre que puder. Eu creio em Deus, outros no panteísmo, outras pessoas creem no universo, mas não deixe de olhar para o céu, pelo amor de Deus, sempre olhe para lá. Inclusive, Jesus falava a verdade e foi perseguido. Aliás, Jesus era a própria verdade. Tinha gente que não gostava. Logo, estamos diante de um ciclo sem fim. Enquanto houver humanidade, haverá discordância. Eu acho que a discordância é salutar, tá, gente? Mas resistir à verdade, negar a ciência saudável, aquela que salva, já não trata-se de discordância, mas de falta de compreensão da realidade que o cerca, o que eu chamaria de alienação em massa. Preste atenção nesta frase, alienação em massa. Você não pode ter medo de desagradar, desde que não fale irracionalidades por aí e crie alucinações de sua própria cabeça, buscando com o celular, né, em cima da cabeça, contato com alienígenas, como aconteceu em nosso país nos últimos anos, por conta da política, vocês sabem. Quer ver um exemplo de ódio? Agora eu vou entrar aqui, explícito, mas que não me deixou nada surpreso. E é aqui que comento brevemente sobre a minha filha que Deus recolheu para os seus braços. Essa prática que eu vou falar é muito comum dentro das igrejas brasileiras. Isso é muito comum. Se a liderança disse que você é um diabo, uma pessoa que não presta, gente, você será um diabo e uma pessoa que não presta para aquela comunidade. Isso é aceito sem quase nenhum questionamento ou nenhum questionamento. Foi no momento mais triste da minha vida, mais triste mesmo da minha vida, que soube que pessoas de uma igreja da qual fiz parte e que me odeiam, me odeiam não, se odeiam, justificaram com certa alegria que
A morte da minha filha em 2020 era a mão de Deus, por conta do pecado que eles me acusavam. A mão de Deus. Deus está no controle de tudo, né? Teve pessoas que foram no cemitério, lá no dia do enterro da minha filha, apenas para me ver, para ver as minhas lágrimas e dor, gente. Eu sabia que estavam ali para isso, mas as recebi mesmo assim. Outros justificavam suas atrocidades dizendo que Deus pediu conta por conta de histórias contadas que atingiam a minha imagem. Eles e elas diziam, Deus está pedindo conta. Alguns diziam, eu falhei. Viu? Eu sabia que Deus não dorme. Isso é uma prática comum nas igrejas evangélicas brasileiras. O Deus dessas pessoas, de muitos ditos cristãos como esse, é um Deus cruel, perverso, assassino. Isso, na verdade, é porque o coração dessas pessoas são assim, gente. É o coração delas. Daí fica mais fácil justificar o seu ódio em nome de Deus e atribuir todo o seu rancor e doença mental a Deus. São os agentes do inferno da igreja após Reforma Protestante. Temos agentes do inferno antes e temos agentes do inferno pós-reforma. Acredito que essa situação é de tratamento psiquiátrico por parte da coletividade ou de parte dessas pessoas. Mas pessoas da igreja, em parte, negam psicólogos e psiquiatras. Eles não acreditam, né? Eles não gostam muito de se tratar. De onde vem o ódio dessas pessoas contra elas mesmas? A ponto de irem no cemitério só para me verem chorar e para contarem como foi aquele dia triste para mim. Cada vez que você sente nojo, raiva deliberada, alegria na derrota de alguém, de seu vínculo, ou longe, está dizendo tudo o que você é e não o que o outro é. Fala mais sobre você. Mas eu não odeio essas pessoas. Na verdade, se elas me verem na rua e forem me abraçar ou falar comigo, eu as abraçarei e falarei com elas. Do fundo do meu coração, tá? Do fundo do meu coração. Falo de verdade. Mas sei que a vida é um ciclo. E elas já não fazem e nem devem fazer mais parte deste ciclo. Deus me levou para outro campo de esfera que não é mais aquela aonde eu estava com aquelas pessoas. É mais fácil para essas pessoas dizer que foi a mão de Deus do que declarar eu sou uma pessoa perversa e cheia de ódio no coração. É só falar que foi Deus. Fica mais fácil esconder o quanto são ruins e eximir o seu ódio a alguém. Mas essas pessoas esquecem que são mães, gente, e pais também. E saber que uma mãe e um pai debocha da morte do filho de alguém que eles odeiam, sinceramente, essas pessoas são doentes em nível muito elevado. Isso me faz lembrar do neto do Lula, do atual presidente Lula. Vocês lembram o que falaram e disseram sobre a morte daquela criança, gente? Eu fiquei escandalizado na época. No caso, porque é passado, foi nesse momento que vi que eu tinha uma missão, que Deus precisava usar-me de um jeito e passei a ter cuidado com quem faz parte do meu vínculo e com as pessoas que falo e me relaciono. Porque a crueldade não tem cara feia, ela pode ter um rostinho bonito por trás, gente. Já dizia o Senhor Deus. O homem é mau desde a sua meninice. Nem sempre foi o diabo, quase sempre foi você. O ódio foi plantado, regado e alimentado durante 5 anos com mentiras e meias-verdades contra a minha pessoa. Isso me fez lembrar um caso também que é de domínio público. Tá? Uma experiência que eu vi, saiu no Fantástico da Rede Globo, por isso me sinto confortável em contar.
Havia uma jovem na minha época de faculdade de Direito, né, uma menina de beleza única, rara. Sempre quando chegava, me solicitava material e eu ajudava. Mas eu também sempre pedi a Simone, que é uma grande irmã que fiz na faculdade, porque a minha letra é horrível, mas a da Simone era linda. Então eu pedi, a Simone me ajuda aí, porque a minha letra é muito ruim. A Simone tinha uma letra maravilhosa, a minha letra só Jesus na causa. Não repare, meu filhinho de 1 ano está chorando lá embaixo. Num domingo saiu o rosto dessa jovem no Fantástico. Ela havia combinado com o seu namorado, né, o roubo do carro da própria mãe. E eu em casa, quando vi o rosto dela, falei, meu Deus, eu conheço essa jovem, ela estuda comigo. Eu também era jovem, né? Espero que hoje elas estejam bem, ela e a sua mãe. Essa jovem certamente está mais velha, né? Ela tenha refletido e tenha se recuperado daquilo que ela fez. Mas voltando ao meu caso, foi ali que eu vi o quanto a gente louca varrida dentro das denominações pós-reforma protestante. Tá? Alguém vai dizer, mas a igreja é lugar de doentes, sim. Mas não estamos falando de doentes puros e simplesmente de depressão, mas de psicopatas evangélicos, fundamentalistas aos montes. Está espalhado por aí, eu vivenciei tantas coisas que se eu fosse falar aqui, eu ia ficar falando aqui umas 10 horas direto. Graças a Deus, temos o trigo, né? Não só o joio. Esses ex-colegas cristãos se sentiam justificados por coisas que nem eles sabiam, apenas ouviram e deram crédito assim, como se fosse verdade absoluta, porque alguém disse que era assim. O líder da igreja lá disse que era daquele jeito e eles acreditaram. E quando falo alguém, digo que se uma liderança falar que é assim, não importa mais nada. Para os seguidores daquele líder, é a voz de Deus, com letra minúscula, falando com eles. O poder que pastores têm sobre a mente, gente, das pessoas é aterrador e assustador, porque as rouba toda a capacidade de pensar e o seu poder. E conhecimento é poder. E quando você não tem, outro vai governar a sua mente. O outro passa a ser o maior diabo do inferno para toda a congregação, porque o líder disse que ele era o diabo. Foi justamente o que aconteceu comigo. Misericórdia. Agora, por que eu estou trazendo esse assunto e essa informação? Por que eu trouxe este assunto aqui? Eu citei a minha filha acima como exemplo, minha falecida filha, porque são assuntos caros e delicados e também de necessária coragem para falar. E é neste ponto que desejo mexer sem receio algum. Há um livro que todos deveriam, todas as pessoas que dizem ser cristãos deveriam ler, porque nada novo, como disse Salomão na Bíblia, debaixo do sol. A história sempre se repete. O nome do livro, o livro negro do cristianismo. Inclusive eu odeio o nome desse livro. Eu particularmente não suporto e nem aprovo este nome. Poderia ser a história das atrocidades da igreja ou qualquer outra coisa, mas o livro negro, né, me incomoda um pouco, né, por conta da história do racismo, da escravidão no mundo. Mas é a história dentro dele, do livro, que me interessa. Por isso é um excelente livro de leitura obrigatória. Mais de 2.000 anos na verdade, 2.000 anos de crimes em nome de Deus. Em sua visão geral, este livro traz a história da religião monoteísta mais difundida que passou no mundo nos últimos mais de 2.000 anos, né? Desmandos e apresentou inúmeros atos de abuso de poder da igreja, caças às bruxas, aos hereges, inquisição, escravidão, colonialismo, apoio a ditaduras europeias e também sul-americanas, pedofilias e etc. São tantos os assuntos, cara, de atrocidades, que é um horror. Este é um livro que não se cala e que percorre a história cristã
por meio de seus atos mais sanguinários e repressivos que ocorreram. É a história, tá? Conhecer a história é necessário. Ela pode ser nossa pedagoga ou a nossa coveira. Esconder as verdades é a manipulação, e é isso que acontece hoje, né? Pós-reforma protestante. Tenho plena ciência da covardia de séculos da igreja, da história da igreja, de seus desmandos, e como isso, de alguma forma, chegou nos dias de hoje, e muitos não se dão conta de que nada tem a ver com o bom evangelho de Cristo, a boa nova. Por que não se vê debate, gente, sobre isso? Já se questionou? Por que não se ensina isso nas igrejas? Algumas sim, mas raramente se fala de forma profunda. Por quê? Parece ser uma tradição, a Inquisição, mas às vezes a sua forma sofisticada em nosso tempo moderno, no ataque à imagem, a reputações e até a própria vida, tá? A vida física da pessoa. Eu gosto de lembrar sempre que o meu objetivo é buscar um ambiente saudável, não é desmerecer, não sem problemas, não é uma igreja sem problemas, isso é impossível, mas um ambiente saudável onde Cristo reina, não homens ou mercadores da fé se privilegiando da ignorância alheia. O objetivo é ajudar. Essa gente tem a morte dos outros como sua vingança absoluta, como na Inquisição. São tantos os casos e experiências que me fez repensar qual Deus devo passar para os meus filhos. Óbvio que eu não vou passar esse Deus sanguinário. O Deus dos outros ou aquele que eu creio. Deus misericordioso, amável, acolhedor e salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles preferem o do fogo consumidor, o Deus matador de gente. É esse Deus que tem sido levado. Uau! Como isso é infernal. Espero que essas pessoas não sonhem com a minha morte e digam que foi Deus, porque eu gravei este vídeo e Deus foi me cobrar, porque é assim que eles pensam. Que não seja feita a vontade dessas pessoas, como no caso da minha filha, tá? Lembra que eu disse que diria algo no final? Então, quando eu ainda tinha 8, 9, 10 anos, fui visitado por Deus. Olha o que eu vou dizer. Ninguém foi lá falar de Jesus para mim, gente. E falar que Jesus me ama, que Ele tem um plano comigo, etc. Fui à igreja por divina revelação, a igreja IBRN, Igreja Batista aqui próximo de casa, por divina revelação. O Senhor Jesus me levava ao céu, eu era uma criança e lá o Senhor Jesus me servia com uma bandeja, algo assim lindo, foi um sonho que eu tive. Eu não conhecia nada de igreja. Por volta de um ano depois, o Senhor Jesus me visitou em sonho de novo. Eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos. Mas nessa revelação, eu já era adulto. Eu era criança, mas adulto na revelação. Eu estava abraçado aos pés de Cristo e chorava muito em seus pés. Gente, eu era uma criança, não sabia nada de religião. Ninguém na minha família era cristão. Ninguém foi lá me dizer para ir numa igreja. Eu senti um chamado divino, vindo diretamente do céu. Não tinha a ver com homens, mas com o Criador. Isso é profundo, são tantas histórias. Eu falei que se eu ficar contando vai demorar e o vídeo vai ficar longo, mas vamos lá. Por essas e outras que não precisarei falar aqui, que mesmo sendo um pecador, com as minhas falhas, resisti e resistirei a isso de boa até o final, porque foi o Senhor que me chamou. Eu não esquento a cabeça se alguém acha que eu estou falando da igreja para o mal dela. Eu não preciso falar. Só gente cega não vê o que está acontecendo há décadas neste país. E agora, com a eleição, ficou muito evidente. E a história também nos revela tudo.
Eu apenas tento ajudar, mas acho que incomodo mais e sou escanteado por receio, mas também isso não me importa. Pouco tempo atrás, eu estava numa congregação, não vou citar o nome, lá havia vários grupos de WhatsApp. A liderança simplesmente fingia me tratar bem para não parecer ser uma pessoa egocêntrica, tá? Porém, na primeira oportunidade que ele teve, arrumou uma confusão que eu digo um desconforto, né? Falou mal de mim para os seus obreiros e passaram a me odiar também. Cara, não vejo isso como vitimismo não, sabe? Eu vejo isso até legal acontecer essas coisas, porque eu só vou crescendo com isso. Essa liderança foi me retirando dos grupos de WhatsApp e por fim, sem ter a coragem que nunca teve de homem, me pediu um obreiro para entrar em contato com a minha esposa e perguntar se nós queríamos permanecer em um dos grupos. Mas o curioso é que esse grupo, depois dele ter me tirado de todos os grupos, ele dizia que não era um grupo cristão, tá? Não era um grupo de WhatsApp cristão, mas para qualquer pessoa não cristã ou de outra religião, ou seja, se o grupo é aberto para todos, mesmo que não seja cristão, por que então perguntar se nós queríamos sair do grupo? Se na verdade ele já estava nos excluindo dos demais grupos. Cheguei naquele lugar com boa intenção, Deus é testemunha. A primeira coisa que me incomodou foi que incomodou essa pessoa, foi porque eu usava blazer, né? Então ele disse que eu deveria seguir como ele andava, né? Pô, o camarada pagava de simples, mas tinha um olhar altivo para a minha família. Quando a gente passava assim com o olhar em pé. Ele foi pesquisar a minha vida, né? Eu sei que ele foi. Eu disse para ele que ele estava dando ouvido para outras vozes. Isso bastou para desencadear, né, sua raiva contra mim também. Ele tem uma igreja, que Deus o abençoe lá. Desejo sucesso para ele, mas fico feliz por cada exclusão de seus grupos de WhatsApp, porque nunca foi, eu vou falar, cara, ele nunca foi homem para tratar olho no olho comigo, né? Me deu uma oportunidade para pregar em sua igreja, mas isso era para não parecer que era um homem ruim, mas misericordioso, né? De braços abertos para aqueles que lá chegam e alalá, blá, 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 blá. Belo dia, né? Ele usou uma ponte, aquele ex-colega que eu citei, né? E disse que não deveria deixar a minha vida de novo. Aliás, falei coisa com ele. Ele veio, né? Usou esse colega e disse, fulano, pergunta se ele quer te acompanhar na igreja da qual você vai ser líder, né? Disse que você falou bem de mim, que eu gostava de evangelizar e etc. Poxa, bem, se ele me perguntasse diretamente, eu ia dizer para ele que eu não queria estar indo na igreja com esse meu colega, porque eu queria ficar ali. Tinha uma questão com a minha família, então era importante para nós ficarmos naquele lugar, naquele momento, tá? Eu não queria ir com esse colega por questões óbvias, eu estava percebendo o que estava acontecendo. Como desejei ficar, o sujeito, sem ética alguma, pegou alguns obreiros dele, me retirou de um grupo lá, de uma liderança, sem eu saber. Tipo, me mandou lá, me tirou como um ditador de plantão, vindo dos céus e me tirou, assim, é eu que mando, então você sai, eu vou botar aqui alguém. Falou algumas coisas para os seus seguidores e isso bastou para mais gente ficar com problema comigo. Isso é muito engraçado, mas faz parte, gente. Eu estou relatando aqui muito, muito superficialmente assim para vocês. Já tem 44 minutos de vídeo, o vídeo está longo. Mas se eu fosse me aprofundar mesmo, né? Essas pessoas agem assim porque elas sabem que ela tem o poder sobre a vida de outras pessoas. O conselho que eu daria é: não deixe ninguém pensar por você, cara. Estude, busque o Espírito Santo, estude a teologia, boa teologia, leia a palavra de Deus, leia outros bons livros,
conheça novas pessoas, faça novos vínculos. Não deixa ninguém dominar a tua mente, cara, porque eu contei a história da minha filha. Como alguém pode ir no cemitério para ver a tua tristeza? Para poder, sei lá, como é que pode ficar feliz com isso? Como alguém pode se sentir justificado com a morte do filho dos outros? Gente, isso é muito surreal para mim, sabe? Eu nunca vim contar sobre isso. Eu senti vontade de gravar esse vídeo aqui de forma assim aleatória. Eu vou gravar o vídeo, eu vou falar lá, mas são tantas coisas que eu poderia falar que não dá tempo, e também o vídeo é curto. Olha, ficaria um vídeo longo. Que eu peço que você medite, raciocine em cima disso. Que Deus abençoe esse final de sábado. Deus abençoe a sua vida, sua família. Deus abençoe a sua mente. Pegue essas experiências, traga para a sua vida. Abra seus olhos. Que Deus abençoe o seu domingo amanhã. E até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e fique com Deus. Até o próximo vídeo.